Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estou aqui de volta com o nosso vídeo de todas as noites, com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Rapaz, eu quero começar o vídeo de hoje com algo que eu achei incrível, assim, extraordinário. Porque saiu a notícia da seleção da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os especialistas, né, ao final de cada rodada, montam uma seleção dos jogadores aí. Olha quem apareceu na seleção da terceira rodada. João Vitor, zagueiro. Sensacional, né? João Vitor está na seleção da terceira rodada. Verratti também está ok. Verratti sem sombra de dúvida. Né? Então tá lá o goleiro Arcanjo, do Vitória, o Samuel Xavier, do Fluminense, que fez o gol no último segundo aí na vitória contra o Santos. O zagueiro Halter, do Vitória também. O Piquerez, do Palmeiras, lateral esquerdo, que fez um dos gols também na vitória contra o Corinthians. O Vera, cabeça de área do Atlético Mineiro. O Scarpa, também do Atlético Mineiro. A Arrascaeta, que fez os 2 gols da mulambada na vitória contra o Grêmio. O Nuno Moreira também apareceu ali, né? E o Pulga e o Verratti. Agora, o João Vitor, como zagueiro da terceira rodada, é, para mim, algo sensacional. Eu queria que a galera que votou no João Vitor para zagueiro da terceira rodada, quais são os argumentos que eles chegaram nessa conclusão. E outra coisa, evidentemente, eu não vi, né, todos os jogos da rodada. Agora, para o João Vitor entrar de zagueiro, os outros zagueiros devem ter sido mas muito mal. Não é pouco, não. Muito mal. Mas então temos aí o nosso zagueiro na seleção da terceira rodada. Bom, Vasco enfrenta o Ceará hoje, terça-feira, às 21h30, lá em Fortaleza, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo isolado e que, se o Vasco consegue uma vitória, o Vasco dorme na liderança do campeonato. Então, hoje saiu uma notícia que eu, aqui do Corujão, já tinha colocado lá no X, tá? No X do Corujão. Se você não acompanha a gente lá no X, sempre digo, @Corujão Vascaíno. Segue a gente lá. Eu coloquei essa notícia no dia 10 de abril. Dia 10. Então, ou seja, há 5 dias atrás. E a notícia era exatamente essa, uma exclusiva nossa, que, em concordância com o departamento de futebol, o técnico Carille deverá poupar alguns atletas no confronto contra o Ceará na próxima terça-feira. Ontem na live, inclusive eu disse, na live de domingo, eu disse que o técnico provavelmente iria poupar entre 2 ou 4 jogadores. Poupados mesmo são 2 jogadores. É o Coutinho e o Tietê. Aí fala, não, Dib, mas o Tietê foi resolver problema particular, familiar. Ok, é exatamente isso. Mas ele seria poupado, de qualquer maneira. Já estava certo o Coutinho e o Tietê serem poupados. Né? O Puma foi liberado para acompanhar o nascimento da filha lá no Uruguai. E o Lucas Oliveira, o zagueiro que está machucado, ainda não se recuperou, exatamente como o Maurício Lemos. Né? Então a gente tem 5 jogadores fora aí, né? 2 por lesões, né? O Puma, que está indo viajar acompanhando o nascimento da filha, o Tietê, que seria poupado, e o Coutinho também, que ia ser poupado. Então a gente deu essa notícia aí bem antes do que a galera estava falando aí. Né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso grande Carille, ele aprendeu com o jogo lá do Corinthians. Que a gente não tem time para poupar um time praticamente inteiro, porque vai tomar porrada. Se fizesse isso, se fosse fazer isso com o Ceará, ia tomar porrada do Ceará. Se for fazer isso contra o Juventude, vai tomar a porrada do Juventude. Se for fazer isso contra o Mirassol, vai tomar a porrada do Mirassol, porque nós não temos elenco para isso.
Nós não temos time para poupar. Dá para poupar o outro. Acho certo o Carille poupar o Coutinho. Como não veria absurdo nenhum se ele quisesse, de repente, poupar o Verratti. Eu falar, porra, mas o Verratti, ok, galera, mas o cara tem 36 anos. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Vai ter que dar uma segurada nele. No último jogo mesmo contra o Sport, ele pediu para sair de cansaço, coisa rara. Outro que talvez poderia ser poupado sem susto nenhum seria o Hugo Moura. Porque é o outro que não aguenta também essa sequência. Mas o Carille tirou do jogo apenas o Coutinho e o Tietchan. Né? Eu acho uma decisão correta, principalmente, volto a dizer, em relação ao Coutinho. Até porque se há um jogo que a gente pode poupar, é o jogo contra o Ceará. Porque depois a gente tem Mulambada, nós temos Lanús e nós temos Cruzeiro. 3 jogos, teoricamente, muito mais difíceis do que esse jogo contra o Ceará. Então, eu penso o seguinte, gente. Com os jogadores que ele relacionou, eu acho que o time que vai a campo é esse aí. É o Léo Jardim, a defesa é a mesma, né? Que jogou no último jogo contra o Sport, que é o PH, o JV, o Freitas e o Piton. O Hugo, eu acho que ele entra com o Jair no lugar do Tietchan, não entra com o Paulinho. E o Payet no lugar do Coutinho. Na frente, os 3 jogadores. Garré, Verratti e o Nuno pela esquerda. Essa eu acho que é a escalação que ele vai montar. Pode colocar o Payet, o Paulinho no lugar do Jair? Pode. Não acredito. Para mim, vai de Jair. Tá? O Carille é um treinador sistemático. Ele não vem com grandes mudanças. Você pode reparar, né, que quem tem entrado para fazer a segunda volância, quando o Tietchan sai, é o Jair. Não é o Paulinho. Eu acho que o Paulinho pode ser uma arma aí para o decorrer do jogo. E aí nós vamos ter que aguardar. E tem muita gente dizendo, né, não, porque o Ceará vai vir com 7 desfalques. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. O time que o Ceará jogou contra o Juventude, que perderam de virada por 2-1, em relação à possível escalação amanhã, né, há apenas 2 modificações, porque o Ceará tem sim jogadores que estão machucados, né? Mas são jogadores que já vêm machucados em algumas rodadas. Né? Não é jogador que se machucou e perdeu o jogador para esse jogo, não é. E vai ter a volta do Matheus Bahia, que é um volante, meio campo. Né? Provavelmente vai ter a volta de um outro atacante lá deles, que estava fora contra o Juventude. Né? Que quando o Juventude entrou o Alejandro Martinez, né? E nesse jogo pode ser que entre o Galeano. Né? O Galeano até jogou, minto, não é o Galeano, não. É o Matheus Araújo, que provavelmente pode jogar no lugar do Alejandro Martinez. Né? Pedro Raul está confirmado. Então, o time do Ceará ele deve ter em torno de 2 ou 3 modificações, mais ou menos que a gente vai ter. Então, essa conversa aí não é porque o Ceará vai poupar contra o Vasco, vai jogar com 7 desfalques. Pode ter até 7 desfalques, mas dentro daqueles jogadores que já vêm machucados. Né? Bom, o vídeo de hoje, gente, é um vídeo mais curto. Nós vamos aguardar como é que vai ser a apresentação do Vasco. Acho que o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo lá em Fortaleza. O estádio vai estar lotado, até porque o Fortaleza fez uma promoção de ingresso mais barato, para lotar o estádio mesmo. É um jogo à noite, 21h30, né, numa terça-feira. A torcida do Ceará está acostumada a ir jogo terça-feira, porque o Ceará estava na Série B até outro dia. Aí os jogos são na terça-feira, sem demérito nenhum ao Ceará aqui. Né? Mas então, ou seja, o jogo ser na terça não é motivo para o estádio não lotar, ainda mais com uma promoção de ingressos lá. Eu acho que é jogo para a gente fazer 3 pontos, mesmo sem Coutinho. E se a gente fizer 3 pontos, eu acho que a gente tem grande chance de, ao final da rodada, né, de sábado, do fim de semana, que a gente joga contra a Mulambada, a gente continuar lá no pelotão da frente. Estou acreditando muito no bom jogo contra o Flamengo. E aí depois é a nossa batalha contra o Lanús, que a gente precisa ganhar de qualquer jeito.
Bom, final do jogo amanhã, volto com o vídeo, trazendo aí as minhas impressões, né, as minhas opiniões, e torcendo muito, esperando muito por uma vitória do Vasco da Gama amanhã. Se você gostou desse vídeo aí, amigo, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, né? Se inscreva no Corujão e vire membro para você participar de uma live comigo. De repente, na sexta-feira aí, Semana Santa, sexta que vem, eu vou fazer uma live. Você virando membro, você já entra na bancada comigo na sexta-feira e também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima.